O vento cortava como lâminas, arrastando cristais de gelo pelo convés do Araribóia II, o navio brasileiro que avançava lentamente pelo mar de Barents em pleno inverno de 1954, um dos mais cruéis já registrados. Naquela época, o mundo vivia sob a tensão permanente da Guerra Fria, e nenhum país esperava que o Brasil estivesse ali, tão perto do Ártico, numa região onde apenas superpotências ousavam se aproximar. Mas por trás do silêncio branco, escondia-se um objetivo que apenas 17 pessoas conheciam, 12 mergulhadores e 5 oficiais. A missão era tão improvável quanto mortal, localizar e desativar um sistema experimental de vigilância submarina instalado secretamente por uma potência estrangeira. Seu codinome, Projeto Aurora. Um conjunto de sensores acústicos enterrados sob o gelo, projetados para detectar qualquer deslocamento subaquático no hemisfério norte. Se ativo, ele desequilibraria a balança militar global. O Brasil foi chamado porque ninguém esperaria que o país se metesse naquela disputa, se isso era justamente sua maior vantagem. Os 12 guerreiros, como seriam lembrados décadas depois, eram membros de uma unidade experimental que ainda não tinha nome oficial, mas que mais tarde seria reconhecida como a semente do que viria a ser o mais temido grupo de operações subaquáticas do Brasil. Eles eram jovens, mas não inexperientes. Tinham passado por treinamentos brutais em águas escuras, cavernas submersas, rios gelados do sul do país. A equipe era composta por especialistas silenciosos, homens que preferiam a profundidade ao ar livre, homens cujo coração batia no ritmo das correntes marinhas. No briefing final, o comandante apenas disse: "Vocês não estão indo ao mar. Estão indo ao silêncio. E o silêncio não perdoa erros." Quando puseram suas roupas térmicas e checaram os equipamentos, o gelo estalava ao redor do casco como se o oceano inteiro estivesse respirando. A temperatura externa marcava menos 42 graus Celsius. O mergulho seria noturno, sob um céu completamente apagado, onde nem as estrelas ousavam aparecer. Os sensores do Projeto Aurora estavam presos a pilares metálicos, parcialmente cobertos pela geleira que avançava e recuava ao sabor das marés lentas. A única maneira de alcançá-los era por baixo, um túnel natural esculpido pela água gelada, tão estreito que apenas mergulhadores experientes poderiam atravessar. Quando os 12 homens caíram na água, o choque térmico fez suas roupas estalar. A respiração dentro das máscaras ecoava num ritmo pesado, e tudo ao redor era apenas escuridão líquida. A lanterna principal iluminava apenas um palmo diante deles, o resto era engolido por um azul profundo quase preto. Mas havia algo mais. Aquela noite, o oceano parecia vivo. Pulsante. Observador. E à medida que os mergulhadores penetravam o túnel glacial, a temperatura caía ainda mais. A água ali dentro parecia imóvel, como um espelho congelado. Em alguns trechos, eles precisaram empurrar blocos de gelo com as próprias mãos. Foi então que ouviram o primeiro som. Um estalo profundo, reverberando por toda a estrutura. Gelo movimentando, sinalizou um dos mergulhadores pelo comunicador. Ou algo maior, respondeu o líder da equipe, o sargento Murilo. A missão continuava, mas a sensação de que estavam entrando em território proibido crescia a cada metro. O Projeto Aurora estava mais perto do que imaginavam. E, acima deles, a geleira começava a se mover. O túnel de gelo parecia interminável, como se o oceano quisesse mantê-los ali para sempre. Fragmentos de gelo se soltavam do teto e afundavam lentamente, passando ao lado dos capacetes metálicos. A pressão aumentava, esmagando seus corpos com a força de toneladas de água gelada. Ainda assim, eles prosseguiram. Aos poucos, um brilho avermelhado surgiu ao longe. Era a primeira estrutura artificial, uma torre metálica semelhante a um alicerce de ponte, presa à geleira como um dente enferrujado. Cabos grossos atravessavam sua base, conectando tudo ao misterioso sistema acústico. O sargento Murilo sinalizou para dividir a equipe. 6 mergulhadores iniciaram o processo de instalação das cargas explosivas, enquanto os outros 6 faziam guarda, atentos a qualquer movimento. Mas o oceano estava inquieto. O gelo acima vibrava como se respirasse. Quando a equipe posicionava a terceira carga, o comunicador chiou. "Murilo, algo está errado aqui." "O quê?"
O gelo está se movendo rápido demais. E então aconteceu. Um som devastador, profundo, grave, como um trovão sendo esmagado. A geleira começou a colapsar. Em segundos, blocos imensos caíram dentro do túnel, gerando ondas violentas que arrastaram 2 mergulhadores para trás. Os outros tentaram segurá-los, mas a corrente era mais forte do que qualquer força humana. O túnel começou a se fechar. Murilo tomou a decisão mais difícil da sua vida. Ativem o detonador agora. Mas senhor, ainda faltam cargas. Agora. Ou ninguém sai daqui. O impacto da explosão ecoou pela água, iluminando tudo com um clarão branco que queimou a escuridão por alguns instantes. O sistema Aurora foi destruído, mas o preço foi catastrófico. A onda de choque final deslocou ainda mais o gelo. Um bloco gigantesco caiu do teto, esmagando a entrada do túnel. A saída foi obliterada. Os mergulhadores estavam presos. O mundo inteiro acima deles parecia ter desabado. E o oceano, silencioso como um túmulo, começou a se fechar ao redor dos 12 guerreiros. Um deles, o mais jovem, Ícaro, ainda tentou enviar um último sinal. Comandante, missão cumprida, não vamos voltar, diga que fizemos nossa parte. O resto foi estática. E o silêncio. As horas seguintes foram uma luta silenciosa contra o inevitável. Sem saída, sem oxigênio suficiente, e com o gelo pressionando todas as paredes, os mergulhadores perceberam que estavam vivendo seus últimos momentos. Mas não houve pânico. Não houve gritos. Eles se comunicavam com toques leves nos ombros, sinais simples que significavam estou aqui, continue, não desista. Murilo, mesmo com o visor quebrado e o braço imobilizado, reuniu todos em um círculo. A água estava tão escura que era difícil distinguir um rosto do outro, mas todos se abraçaram. Era um gesto silencioso, mas carregado de significado. Um gesto que nenhum documento oficial jamais registrou. A temperatura caía rapidamente. O oxigênio chegava ao fim. Um por um, eles apagaram como pequenas luzes submersas, vencidos não pela covardia, mas pela coragem de cumprir uma missão impossível. Dias depois, uma equipe internacional encontrou os destroços do sistema Aurora destruído. Não havia sinais dos mergulhadores. Nenhum corpo. Nenhuma cápsula. Nada além de fragmentos de gelo quebrado e equipamentos destruídos. O Brasil não recebeu crédito. Nenhum relatório citou seus nomes. As superpotências encerraram o caso como falha técnica. E o oceano, como sempre, guardou seus segredos. Foi apenas décadas depois, quando parte dos arquivos da Guerra Fria foi liberada, que uma fotografia borrada reacendeu a história, uma imagem misteriosa de 12 figuras submersas sob uma geleira, capturadas de baixo para cima. A foto estava danificada, e ninguém sabia explicar como foi tirada. Mas para aqueles que conheciam a história, mesmo que em fragmentos, a explicação era clara. Era o último testemunho dos 12 guerreiros. Homens que deram a vida em uma missão que jamais existiu oficialmente. Homens cujo sacrifício congelado permaneceu esquecido até que alguém ousou contar sua história novamente. Homens engolidos pelo oceano congelado. Homens que o mundo esqueceu, mas que jamais deveriam ter sido esquecidos.